E dando prosseguimento à nossa aula de áreas, vamos agora ver como é que se calcula a área da região limitada por um trapézio, ou, pura e simplesmente, a área do trapézio. Inclusive, existe um fato muito interessante. Todo mundo domina esta fórmula, né? Que permite calcular a área de um trapézio. Eu não sei se é por causa da musicalidade dela, sabe? Que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Agora, pouca gente sabe por que é que a área do trapézio é calculada dessa maneira. Então, imagine que você tem aí um trapézio, os dois lados paralelos são as bases, essa é a base maior, essa é a base menor, e por definição, a distância entre as retas suporte das bases é a altura. A altura de um trapézio é a distância entre duas retas paralelas. Quais retas? As retas suporte da base. Então, o quão essas duas retas forem distantes entre si é a altura desse trapézio. Pois bem, quantas unidades de área cabem na região limitada por esse trapézio? Veja que jogada formidável. Eu tenho aí as retas suporte das bases. Aí veja a jogadinha que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar a medida dessa base maior e acrescentar a medida da base maior à medida da base menor. Então aqui eu tenho um segmento cuja medida é igual à medida da base maior. E reciprocamente, vou pegar a medida da base menor e acrescentar aqui a base maior. Então daqui para aqui é a medida da base menor. Quando você liga essas duas extremidades, você fica com dois trapézios de mesma base maior, de mesma base menor e de mesma altura. E quando você coloca esses dois trapézios por justa posição, um juntinho um do outro, você tem aqui ao todo um retângulo, um paralelogramo, que se eu disser que esse lado é a base do paralelogramo, a medida da base é base maior mais base menor. E a altura do paralelogramo é a mesma altura do trapézio. Aí a área do trapézio é igual a metade da área do paralelogramo. Então a área do trapézio vai ser sobre 2. E quem é a área desse paralelogramo, que equivale a 2 trapézios? Por isso que a área de um trapézio só, é a metade da área do paralelogramo. A área do paralelogramo como um todo é a base do paralelogramo, que é Bzão mais Bzinho, vezes a altura do paralelogramo, que é H, que é a mesma altura do trapézio. Então a área do trapézio é a base do paralelogramo vezes a altura do paralelogramo sobre 2. A base do paralelogramo é a soma das bases do trapézio, base maior mais base menor, e a altura do paralelogramo é a mesma altura do trapézio. É por isso que a área de um trapézio é base maior mais base menor sobre 2. Aqui nós temos o mesmo que eu expliquei ali, né? Aqui um trapézio de base maior Bzão, base menor Bzinho, altura H.
Aqui um outro trapézio, que você pode até dizer que foi obtido a partir de uma reflexão horizontal, né? Aqui está o eixo de reflexão, eles são simétricos um do outro em relação a essa reta. Aí você junta esses dois trapézios, traz esse para aqui, leva esse para cá, aí a área, aí você passa a ter um paralelogramo que é formado por dois trapézios congruentes. Aí a área do trapézio é metade da área do paralelogramo. A área do paralelogramo é base maior mais base menor, que é a base do paralelogramo, base maior mais base menor do trapézio, e a altura do paralelogramo é a mesma altura do trapézio. Por isso que fica base maior do trapézio mais base menor do trapézio, que base maior do trapézio mais base menor do trapézio é a base do paralelogramo, vezes a altura do paralelogramo, que é a altura do trapézio, dividido por 2. Maravilhoso, né? Agora vamos para a área do losango, área da região limitada por um losango, ou pura e simplesmente área do losango. Sensacional. Existem duas maneiras de se obter a área de um losango. Considere aqui um losango. O que é um losango? É um paralelogramo equilátero, né? Então imagine que você tem aqui um losango de lado L. Se um lado mede L, todos os lados medem L, porque o losango é um paralelogramo equilátero. Uma maneira de obter a área desse losango é você pegar aqui a diagonal maior do losango, dizer que essa diagonal maior mede D maiúsculo, e aqui a diagonal menor do losango. A diagonal menor do losango. A diagonal menor do losango. As diagonais de um losango são perpendiculares e interceptam-se nos seus respectivos pontos médios. Então aqui é metade da diagonal menor, metade da diagonal maior, e aqui você tem um triângulo retângulo. O losango é formado por 4, 1, 2, 3, 4, por 4 triângulos retângulos congruentes. Então a área do losango é 4 vezes a área do triângulo retângulo. E a área de um triângulo retângulo é cateto, Dzão sobre 2, vezes cateto, Dzinho sobre 2, sobre 2. Cateto vezes cateto sobre 2. Cateto, D maiúsculo sobre 2, vezes cateto, D minúsculo sobre 2, sobre 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. A área desse losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Ou seja, a área de um losango é sempre a metade do resultado da multiplicação cujos fatores são as diagonais. Então a área do losango é o semiproduto das diagonais. Agora tem uma outra maneira de se calcular a área de um losango. Olha aqui, amigos, sensacional. Olhe cá. Uma outra maneira é a seguinte, que é quando você não tem as diagonais.
você só tem os lados, afinal de contas, como o losango é equilátero, se você sabe a medida de um lado, sabe a de todos. Porque se um lado mede 5, qualquer lado mede 5. Aí você tem a medida do lado e tem um ângulo entre os lados. Eu não sei se você concorda comigo. Se você traçar essa diagonal, você fica aqui com um triângulo e esses dois triângulos são congruentes, porque eles são simétricos um do outro, uma simetria de reflexão, e o eixo de simetria é a reta suporte dessa diagonal. Se esses dois triângulos são congruentes, a área do losango como um todo é 2 vezes a área de um triângulo. Então a área do losango é 2 vezes a área do triângulo. Então a área do losango é 2 vezes, olha lá, lado vezes lado, vezes o seno do ângulo entre os lados sobre 2. Cancela 2 com 2, a área de um losango é o semiproduto das diagonais, multiplica uma diagonal pela outra e divide por 2, e a área do losango também é o quadrado do lado dele, vezes o seno de um ângulo interno. Sensacional! Então nós temos aqui, ó, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, e a área do losango é o quadrado do lado vezes o seno de um ângulo interno. Vamos agora para a área de um polígono regular. Área de um polígono regular. Certo? Pois bem, área do polígono regular. Bora nessa, amigos? Bora! Área do polígono regular de N lados. Vamos ver? Imagine que você tem aqui uma circunferência e que nesta circunferência esteja inscrito um polígono regular de N lados. N lados. Aqui está o centro da circunferência. Quando você liga o centro desta circunferência aos vértices do polígono, você tem aqui um triângulo. E haverá tantos triângulos assim, quando você liga o centro a 2 vértices consecutivos do polígono, quantos forem os lados do polígono. Se for um triângulo, 3 triângulos desses, um triângulo equilátero. Se for um quadrado, 4 triângulos desses. Se for um pentágono, 5 triângulos desses. Se for um hexágono, 6 triângulos desses. Professor, não entendi. Bora ver aqui? Olha lá. Quando você liga o centro a um vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Sensacional, não é verdade? Aí a área do polígono vai ser 6 vezes a área de um triângulo como esse. Vejamos aqui. Vou parar aleatoriamente, viu?
Para aí. Que polígono é esse aí regular? Vou começar por esse vértice aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11. Esse é o polígono de 11 lados. Olha aqui, ó. N igual a 11. É o um decágono. Aí você vai ter um triângulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí a área desse um decágono é 11 vezes a área de um triângulo. Sensacional. Então, quando se quer calcular a área de um polígono regular, é só você pegar o número de lados e multiplicar. Pegar o número de lados e multiplicar pela área de um triângulo, que é obtido quando você liga o centro a dois vértices consecutivos. Por exemplo, a área desse triângulo equilátero é 3 vezes a área desse triângulo. Veja, se não são 3 triângulos. 1, 2, 3. Então, a área vai ser, aqui, a área do polígono regular vai ser N vezes a área desse triângulo. Se eu usar como base do triângulo o lado do polígono, e a altura relativa a essa base, o apótema, porque o apótema sai do centro do polígono, vem até o ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, a área desse triângulo é L vezes A sobre 2. Base vezes altura sobre 2. N vezes L sobre 2 é o semiperímetro. Então, a área do polígono regular é o semiperímetro do polígono multiplicado pelo apótema. E essa fórmula serve para qualquer polígono regular. Agora, eu tenho uma notícia boa para te dar. No Enem, desde a aula de polígonos irregulares inscrito e circunscrito, os polígonos irregulares que são exigidos são o triângulo equilátero. Para calcular a área dele, eu não vou usar essa fórmula, porque eu já sei que a área de um triângulo equilátero é 3 vezes o quadrado de L vezes a raiz de 3 sobre 4. Né? Essa fórmula nós vimos aqui, né? Olha lá. Né? Desculpa. A área do triângulo equilátero é quadrado de L raiz de 3 sobre 4. Perdão, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. Vocês vão entender porque eu botei esse 3 aí já já. Outro polígono regular que o Enem exige é o quadrado. E se eu tenho um quadrado de lado L, meu polígono regular é um quadrado, eu não vou usar essa fórmula. Porque a área do quadrado é o quadrado de L. Então essa fórmula vai ficar somente para o hexágono regular. Agora eu quero fazer essa figura bem feita. Essa fórmula, semiperímetro vezes o apótema, vai ficar só para o hexágono regular. E observe aqui o hexágono regular. Tá? O hexágono regular. O hexágono regular. Então você tem aqui um hexágono regular. Para calcular a área dele, pode usar semiperímetro vezes apótema, mas eu tenho uma melhor. Qual é a melhor? Quando você liga o centro do hexágono aos vértices, o hexágono regular é o único polígono em que cada triângulo desse é um triângulo equilátero, porque esse ângulo aqui é de 60 graus, 60 graus, 60 graus. Então, a área de um hexágono regular é 6 vezes a área
de um triângulo equilátero em que o lado do triângulo equilátero é o mesmo lado do hexágono. Então, a área do hexágono regular é 6 vezes quadrado de L, raiz de 3 sobre 4. 4 por 2 dá 2, 6 pelo mesmo 2 dá 3. A área do hexágono regular foi por isso do 3. 3 vezes quadrado de L, raiz de 3 sobre 2. Como estes são os únicos polígonos regulares que o Enem cobra de vocês, triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular, você não precisa mais dessa fórmula para calcular a área de um polígono regular. Se for triângulo equilátero, quadrado do lado vezes a raiz de 3 sobre 4. Se for um quadrado, quadrado do lado. E se for um hexágono regular, 6 vezes a área do triângulo equilátero, 6 vezes aquilo ali, que tem o mesmo lado do hexágono. E 6 vezes aquilo ali, 6 aqui, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, fica 3 vezes quadrado de L, raiz de 3 sobre 2. Sensacional!